Mas quem assumir a presidência da República em 2015 terá um grande desafio pela frente: manter a estabilidade econômica do país. Hoje, 1º de julho, faz 20 anos que a atual moeda brasileira entrou em vigor. Em 2 décadas, um dos principais ganhos do real foi acabar com a hiperinflação. Ela chegou a ficar em torno aí de 80% ao mês. Atualmente, o índice ronda o teto anual de 6,5%. Uma realidade que assusta as pessoas mais idosas, mas que não faz parte da memória dos mais jovens. Hoje, os preços dos produtos estão registrados em códigos de barra e são lidos por máquinas com infravermelho. Entre os consumidores mais jovens, as preocupações econômicas são outras. Hoje em dia eu ouço falar bastante de juros, impostos, né? Imposto hoje em dia tá altíssimo. Adriano nasceu em junho de 1994, um mês antes do real entrar em vigor. A moeda brasileira foi criada pelo governo federal para principalmente combater a hiperinflação de até 2.477% no ano de 1993, o que desvalorizava o dinheiro circulante no país. Eu me lembro que no governo Sarney, né, em 1986, um pouco antes de 1986, quando houve o congelamento do plano cruzado, houve um mês que a inflação bateu em 82%. Ou seja, é como se você iniciasse o mês ganhando 100 e chegasse no final do mês precisando de 182 para comprar a mesma coisa. E o trabalhador não tinha esse mecanismo de defesa, né, que a classe média alta, classe alta tinha, empresas, que era de aplicar esse dinheiro, o seu dinheiro no overnight, no dia a dia ele era corrigido, mas o pobre não tinha esse mecanismo de defesa. Quando eu começava a trabalhar às 9 horas da manhã, eu já tinha cliente ligando para saber a cotação de juros dos investimentos de renda fixa para aquele dia. A gente não conseguia fazer uma projeção para 30 dias. A gente conseguia fazer uma projeção diária. No meio do dia, dependendo de como andava a Bolsa de Valores, eles mudavam a sua aplicação, de forma que eles preferiam sempre que desse maior rentabilidade, para diminuir a perda do valor que o dinheiro tinha naquela época. A parcela da população que mais sofre, né, com uma inflação alta que a gente vivia naquela época, são os trabalhadores ou a população de baixa renda. Então, o que as empresas chegaram a fazer para resolver esse problema? Elas começaram a dividir o salário em 2 partes. Então, no dia 15, em torno do dia 15, elas aumentaram o percentual de 30% para 50% para que as pessoas pudessem diminuir a perda que é do dinheiro que ela teria no final do mês. Em junho de 1994, a inflação foi de 47% ao mês. Em julho daquele ano, após a vigência do real, o índice inflacionário caiu para 6,84% mensais. A estratégia usada para acabar com a alta inflação e devolver o valor real do dinheiro foi a implantação em março de 1994 da URV, Unidade Real de Valor. Na época, o quilo de um frango, por exemplo, em 3 meses, subiu de 647 para 2.700 cruzeiros reais, mas convertido pelo Plano Real, valia o mesmo 1 RV. Quando vem o Plano Real, ele foi um pouquinho diferente dos outros, porque ele passou por 3 fases, né? Então, a primeira fase foi o ajuste fiscal, foi a preocupação com os gastos e as receitas do governo, né? Nesse caso, do governo federal. E depois, no segundo momento, veio a fase da URV, porque tinha uma moeda muito desvalorizada e a gente precisava de tirar da cabeça das pessoas, mostrar para ela que ela deixaria de ter uma moeda desvalorizada e passaria a ter uma moeda forte. Então, essa fase de transição ficou conhecida como a fase da URV, que era nada mais, nada menos do que transformar aí 2.700 até 3.000 cruzeiros cruzados reais em uma URV. Isso foi um mecanismo para fazer com que as pessoas percebessem que comprava quase 3.000, para ela ver o quanto o dinheiro dela estava valorizado. Então foi um mecanismo de política para pôr na cabeça das pessoas, para chamar para elas terem o interesse por esse dinheiro. E a segunda fase foi 1º de julho, propriamente dito, um novo padrão monetário chamado real. Eu acho que o Plano Real foi o maior plano de inclusão social
e distribuição de renda que houve no país. Quando você pergunta qualquer coisa sobre o Plano Real, a primeira coisa que vem na ideia é que ele estancou aquele processo inflacionário absurdo que a gente vivia. 2 décadas e 5 governos depois, o real continua forte como moeda, a ponto de ser lastro da América Latina e ser comprado por turistas estrangeiros que visitam o Brasil. Mas no país, pessoas como Maria Salomé reclamam da diferença do valor do salário que recebe e do preço dos produtos que compra. O salário nunca sobe para você fazer uma compra que rende mais um pouco, né? Quer dizer, o salário quando sobe, mas as coisas do mercado sobem muito mais. Então não dá para você fazer a compra para ficar satisfeita. Eu acho que todo brasileiro deveria ter como não aceitar a volta da inflação. Não aceitar. Dizer para o governo, dizer para a sociedade, dizer, olha, não importa qual o partido que está lá, qual que vai estar, quem. Não importa. Inflação de volta no Brasil, não. No atual cenário, a minha preocupação é que volte o dragão da inflação, que a gente volte a ter aquela maquininha de remarcação de preços, né? O nosso poder aquisitivo, o nosso poder de compra diminua e que tem diminuído, a exemplo dos supermercados, né? Então essa é uma grande preocupação. 20 anos depois a gente está aí, nós tivemos nesses 20 anos, o país passa por grandes mudanças como a estabilidade da moeda, o país passa a ter uma moeda forte, ser uma referência no continente sul-americano com uma moeda conversível e a gente chega agora com a preocupação da volta da inflação, que é um dos graves problemas de qualquer economia na atualidade.